52 coisas que você precisa entender nos homens. Primeiro, o homem ainda é bebê dentro da barriga da mãe. Quando uma mulher está grávida, células especiais são disponibilizadas para seus rebentos para o desenvolvimento do futuro ser do sexo masculino, que virá à Terra. O corpo da mãe libera mais testosterona para desenvolver os genitais nos meninos e para ajeitar o corpo e o cérebro deles, reforçando os traços tipicamente masculinos que ganham a devida força característica do homem macho. Os resultados são muito mais. Vamos dar um exemplo, a visão a longa distância um pouco mais à frente. Parcialmente explicado, certo? Segundo, ele nasceu. Mesmo depois de milhares de anos, ele ainda traz as lembranças ancestrais registradas na sua memória masculina. Caça, conquista, defesa de território, músculo mais definido, vigor, potência, resistência, tormentos, a questão da visão aliada à caça. Ele vem equipados com todos os seus componentes corporais em pleno funcionamento. Sem dúvida, lançaram mão do seu dom nato de visão aguçada e devem colocá-la a 1000. É preciso que os olhos captem de longe quando algo se mover. Terceiro, e alguns poucos anos depois? Diante disso, agora está claro o motivo. Eles olharem, sem conseguir disfarçar nem um pouco, quando um provável caça do sexo oposto se move pela calçada das suas ruas, praias. Afinal de contas, eles têm visão ampla e com foco para que a espécie humana se perpetue. Em tempo, esse olhar amplo masculino começa antes dos 5 anos. 4. Do lado de fora da barriga da mãe, desde bebês, eles darão mais importância a brinquedos móveis, como carrinhos, moto, trenzinhos, caminhãozinhos, conforme seu crescimento ocorre. Continua apreciando. Na infância e na adolescência, jogos e atividades que envolvam disputa, movimento e ação. Isso se dá por causa de sua bioquímica hormonal. Machos não gostam de coisas monótonas. Bem, daí eles crescem e tornam adultos. E faço constar, continuam iguais. Talvez isso explique por que os homens dormem assistindo a um romance e ficam ligados a ver um filme de guerra ou principal luta de boxe, corrida de carros. Em tempos, além de continuarem com o mesmo apreço pelos objetos móveis, na maturidade só trocam o incho pelo ou, ão e ona. Quando se torna adulto, eles querem carro ou carrão, caminhão, motona, avião e sem dúvida uma bonitona em movimento. Só para eles, claro. 5. Visão masculina 1. Antes que você fique intrigada, a visão dos homens é diferente da visão das mulheres. Não é melhor e nem pior. A visão feminina é ótima para detalhes bem próximos. Ele tem mais facilidade para detalhes distantes. Bem, então está totalmente entendida a atração deles por futebol. Visão masculina 2. Sobre outro aspecto, eles não percebem ou não se importam nem um pouco com as diferenças entre azul turquesa, escuro, azul celeste, noturno, azul carbono,
azul prateado, azul perolado, azul acinzentado. Para eles é tudo azul e pronto. Nem adianta tentar fazê-lo perceber que você mudou o tom do cabelo para agradá-lo, dizendo que escolheu mudar o cabelo de louro perolado para o louro acinzentado. Porque ele não vai nem notar. Não, por descaso. Não é por descaso, e sim por instinto mesmo. Mas ele, o mais importante, é que seu cabelo esteja deslumbrante, macio e limpo. Curiosidade. É mais fácil encontrar um homem daltônico do que mulheres. São as sutilezas do universo masculino. 7. Os olhos que eles veem. Eles se sentem mais atraídos por pessoas com os olhos claros. A resposta é sim. Meio incerto, o magnetismo exercido pelas pessoas dos olhos claros é conhecido como fantástico desde sempre. Mas temos de levar em conta outras coisas, a região geográfica onde o homem vive e a origem materna. Ou mulheres que influenciaram sua infância. Mesmo que o homem se sinta atraído por olhos azuis ou verdes, com o passar do tempo, as coisas tendem a se estabilizar ou mudar drasticamente se nem a mãe, nem alguma pessoa da família ou nenhuma mulher importante próxima na sua infância tinha olhos claros. Ele não terá laços muito duradouros com essa parceria dos olhos claros. Isso tornará apenas admiração. Os homens preferem se relacionar e criar laços mais duradouros com mulheres que têm a cor dos olhos semelhante à deles, da mãe ou de alguma outra mulher importante na infância. A explicação? Eles tendem a fazer a escolha dentro de um padrão visual conhecido porque a leitura mental é olhos semelhantes, pessoas confiáveis. 8. De onde eles vieram? A questão geográfica, onde o homem vive ou nasce, é também importante quanto à atração, admiração ou neutralidade em relação à cor dos olhos, sejam eles claros ou escuros. Em países onde os olhos claros são mais constantes, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, é provável que ocorra o inverso. Ele poderá se sentir atraído por mulheres de olhos escuros. E não se trata aqui apenas de cor dos olhos. Vai desde a estrutura e a formação do corpo, até os comportamentos e os hábitos contínuos possíveis da parceira. Se ele nasceu numa região fria e tem relação afetiva com uma mulher que nasceu numa região quente, pode ser que ache alguns costumes dela estranhos, e a estabilidade da relação só poderá se definir com o passar do tempo e o convívio a dois. 9. Eles gostam de movimento. Desde pequeno, eles gostam de movimentar, mas, dependendo da situação, é importante lembrar. Eles sempre terão foco em uma coisa específica. Não apreciam fazer 2 ou 3 coisas diferentes ao mesmo tempo. Mesmo que isso signifique movimento. Nisso, são bem diferentes das mulheres, que fazem zilhões de coisas simultaneamente, sem que tenha a ver com a outra. Você está limpando a casa, no maior corre-corre de lá para cá, lavando a roupa, cuidando das crianças, respondendo os e-mails, limpando o chão, cozinhando e tirando pó. Ufa, ufa, ou seja, movimentando-se muito. E eles estão assistindo o jogo na TV ou lendo o jornal. O máximo que ele fará será levantar os pés para que você passe o aspirador de pó ou varra o chão. Lembre,
ele está com o único foco atento ao seu mais profundo movimento, assistindo à TV ou lendo. É verdade, isso é considerado porque eles costumavam até ação e tem mais é uma coisa ou outra. Décio. É uma coisa ou outra. Se é natural para nós, mulheres, fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo, para eles o normal é fazer apenas uma coisa de cada vez. Seriam os registros genéticos de ativar toda a força e concentração no foco da caça, e assim alcançar o objetivo almejado. É possível que sim, pelo fato que os homens têm o famoso foco no propósito bem definido, o rendimento produtivo. Com o grande avanço da tecnologia, estamos expostos todos os dias à necessidade de aprender mais, gerando mais atividades e, consequentemente, mais responsabilidades. Nos dias atuais, é comum ver as mulheres sofrendo crises graves de estresse, mas até que os homens. Mas isso não quer dizer que eles não têm estresse ou sofrem fortes impactos emocionais, principalmente em relação ao posto ou ocupação no trabalho. As mulheres sofrem por acúmulo de afazeres e os homens com preocupação de manter o cargo. Mas o homem demora mais para assimilar a perda do emprego do que a mulher. Mas quem sabe lá de trás, de bem longe, eles não trazem sabedoria dos nobres sábios orientais. Muito admirado, o discípulo abordou seu velho mestre. Como o senhor de idade tão avançada aparece mais novo que nós? Como pode estar sempre tão bem disposto e alegre? A resposta veio em seguida, mas naquele tom calmo, comum aos sábios. Quando eu como, eu como. Quando eu durmo, eu durmo. Segundo, hábitos alimentares. Em geral, os homens não se incomodam com sabores variados na comida. Eles querem apenas algo para saciar a fome. Por isso, é comum ver alguns deles comer o mesmo tipo de alimento por meses. A necessidade de variar os sabores é normalmente atribuída às mulheres. O homem tem mais predisposição a diversificar os alimentos quando começa a subir na escala cultural, social ou financeira, refraseando o velho ditado: dinheiro não é apenas poder, dinheiro é comer. Lembrete: leve sempre em conta o meio em que ele nasceu e viveu. Se nasceu numa família de gourmets, provavelmente apreciar novos sabores e pratos. 12. O que eles detestam nas mulheres? Os excessos, quando elas não conhecem os limites na hora de beber e passam mal. Pelos, mau hálito, peças íntimas em mau estado, falta de higiene corporal, quando elas falam demais ou quando falam de menos e com a voz muito baixa, impedindo de ouvi-los direito. Má vontade na hora de fazer amor, quando na hora H falem como bebê. Desconfiança, controle manipulador, quando elas fuçam em suas roupas, carteiras, celulares e computador. Se dão conselhos sem ser solicitadas, quando dizem que eles precisam mudar. 13. Hábitos de se vestir. Enquanto bebê, ele veste a roupa que a mãe coloca. Na infância,
é o uniforme da escola ou alguma fantasia especial super-herói. Na adolescência, vai insistir em jeans rasgado, tênis e camiseta. E sempre voltará para casa como se estivesse ido à guerra ou explorado poços de petróleo. Quando se torna adulto, ele provavelmente vai vestir outro tipo de camiseta, de jeans e de tênis, só que mais caros e com qualidades e aparências melhores. A roupa de super-herói agora é o terno e a gravata. Sim, eles se sentem verdadeiros heróis do cinema ao usar o terno e gravata. Ou ainda, cowboys do Velho Oeste ao usar camisas sociais, jeans e botas. 14. Raramente você ouvirá: querida, vou ao shopping comprar uma roupa. Segundo pesquisas realizadas na Inglaterra, os homens compram suas cuecas no início de um relacionamento e durante o período de pouco mais de 10 anos de vida deles. Isso ocorre mais ou menos entre 23 a 33 anos. Na maior parte da existência deles, quem compra as cuecas são as mães, namoradas ou esposas. E as peças restantes? Mais ou menos a mesma coisa. Outra pesquisa revela que depois de casados, além de as mulheres comprarem as peças íntimas deles, também compram todas as demais: bermuda, camiseta, sunga, camisas, calças, ternos, sapatos, meias, gravatas e etc. São elas que fazem ou mandam fazer o ajuste. E grande parte separa a roupa que ele vestirá no dia seguinte. Ou seja, nem de escolher a roupa os armários eles gostam. Isso tem explicação. Desde o tempo das cavernas até a Idade Média, quem providenciava a roupa para ir à caça ou à guerra eram as mulheres ou o chefe dos exércitos. 15. Ir direto ao ponto. Tudo começa e ressurge com uma fênix dourada com o registro de sua memória ancestral. Homens são preparados para ir à caça para garantir a sobrevivência, e isso exige foco. O resultado que observamos nos dias de hoje é que eles sempre têm um alvo específico, sendo por isso que normalmente respondem a formas mais diretas, objetivas e sem rodeios. As mulheres, em geral, falam-se relacionar os homens, falam para relatar fatos, entendeu? Uma mulher fazendo solicitação de recursos ao gerente do banco. Ah, eu preciso disso, daquilo, porque aconteceu isso e mais aquilo. Blá, 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 blá. E depois, você nem imagina, tive de enfrentar aquilo, daí eu tive de fazer e acontecer. Logo em seguida, eu soube e depois descobri que blá, blá, blá. Fora que tenho de me controlar e ficar atenta à língua alheia. Blá, blá, blá. Depois de 1h e 18 minutos, o gerente responde atendendo ou não ao pedido dela. Um homem fazendo a solicitação de recursos de gerente do banco. Preciso de dinheiro. Depois de 1 minuto e 18 segundos, o gerente responde atendendo ou não ao pedido dele. Respostas mais rápidas. 16. Respostas mais rápidas. Os estudiosos atestam que, em geral, os homens têm mais prontidão para respostas rápidas. Isso teria a ver, em parte, com ir direto ao ponto. Mas isso é regra? Nem sempre. Há vários itens a analisar. Veja se a resposta não está impregnada de elementos conhecidos e, por isso, ele já tem a pronta pergunta. Algo a um homem soa para ele
como dúvida em relação à capacidade. Se a resposta veio com um tom agressivo, significa que ele não tomou como pergunta, e sim como desafio. É meio instintivo o homem deflagrar polêmica. E a resposta rápida é um meio de gerar um clima constrangedor. 17. O tom da conversa esquenta e o vulcão entra em erupção. Ele mandou você calar a boca? Que mal educado. Não se fala assim com uma mulher tão querida como você. Que deselegante. Mas a ciência explica. Quando ele chega a esse ponto é porque de fato está muito nervoso e busca desesperadamente encontrar uma solução. Para isso, preciso de mais absoluto silêncio para raciocinar e qualquer ruído o fará perder a concentração. Já nós, mulheres, temos outro jeito de mandá-los calar a boca, começando a nos debulhar em lágrimas. 18. Mudez masculina. Tudo começa com o registro de sua memória ancestral. Homens são preparados para ir à caça e defender seu território. E as mulheres defendem e cuidar do lar. Não faz mal se era somente uma caverna rústica, mas elas a enfeitavam, preparavam os alimentos e cuidavam dos bebês. Eles voltavam exaustos e pensativos quanto ao seu sucesso e fracasso. Como posso ter deixado passar aquele bisão e chegar aqui apenas com um veadinho? Fora o sonho de possuir centenas de milhares de búfalos. Ah, então, é por isso que os homens chegam em casa depois do trabalho e não falam quase nada. Minha resposta é: sim, o seu parceiro fica quieto porque precisa encontrar alguma solução para algum problema ou impasse. Ele está estressado. Quer idealizar algo para ficar rico. Quer ficar em frente à fogueira. Nos dias de hoje, a TV é a substituta da fogueira. Pensando, pensando e pensando. 19. O motivo não é nenhum e nem outro. O seu companheiro chegou em casa todo poderoso, resolvido com tudo em ordem, e ele continua mudo. Se continua mudo e sorrindo, com um canto na boca, é sinal de que quer fazer amor. Se ele balbucia algumas palavras e mostra um sorriso largo e ao mesmo tempo malicioso, ele quer fazer amor urgente. 20. Quando o homem precisa fazer amor com urgência, é uma das maneiras que ele expressa fisicamente o quanto a quer e ama. O corpo do homem funciona assim, e o desejo sexual quase fulminante. Os homens inflamam-se de desejo o suficiente para ter a mesma sensação de fome em relação à comida, com diferença de que alguns biscoitinhos enganam a fome e alguns beijinhos não matam fome. Pelo contrário, aumentam. Quanto ao silêncio, continuou. Logo, agora que você esperava que tanto ardor, as 3 palavrinhas mágicas, eu te amo. Talvez ele até consiga soltar algum som, mas é possível, quase inevitável, que a mudez continue. Para as mulheres é mais fácil a comunicação. Já para os homens, o mais importante é a ação. Se ele fez amor, não vai se preocupar em dizer. 21. Quem sofre mais no amor? O homem ou a mulher? Analisando friamente,
Quem sofre mais é quem ama mais. 22. Os homens não são emotivos. São mais emocionais. Embora as mulheres sejam consideradas gênero mais emocional. Os homens jovens são mais emocionalmente reativos e expressam sua emoção com mais intensidade. Já os homens maduros mostram forte reação emocionais, mas só antes de estarem conscientes de seus sentimentos. Assim que ele perceber a emoção, adota uma cara de paisagem. Isso ocorre por quê? Quando um jovem, o homem aprende a esconder suas emoções, pois nossa cultura considera isso coisa de afeminados. Quando na vida adulta, ele mostra uma forma emoção e logo depois a reprime. É porque está pronto para lidar com uma ameaça, segundo o estudo à Universidade da Suécia, feito em 2008. A maioria dos homens encara sentimentos e emoção como se as ameaças da sobrevivência, porque isso pode desviar sua concentração para ir à caça e garantir a sobrevivência. 23. Por que eles não telefonam no dia seguinte? Você sair ou chegar às alturas e vira estresse junto. Você nem consegue dormir direito. Ele volta para casa certo de que foi a melhor noite da sua vida. No dia seguinte, o cotidiano o chama de volta às obrigações da vida. E ele não liga. Por quê? Existem hipóteses de defesas mirabolantes e teses conspiratórias. Afirmam que os homens gostam de torturar, querem pensar melhor, são inseguros e assim por diante. Dependendo da idade, existe a possibilidade deles esquecerem mesmo. O trabalho foi punk e quando chega o fim do dia, ele quer mais é se jogar na cama e dormir. Ou ele não está nem um pouco a fim de encontrar uma mulher que saia em disparada perguntando coisas e mais coisas.